Neste vídeo irei falar de uma garota que tem um jeito bem masculino e nada feminino, e ela é apaixonada pelo seu amigo de infância, só que ele a vê como se ela fosse um cara. O episódio começa em um dia bonito, com uma mina se declarando para um cara embaixo de uma árvore de cerejas. Seu nome é Tomo. Ela então quer saber sua resposta. O cara olha para ela todo sério, como se já soubesse disso. A mina fica encantada em seu olhar, e eles ficam se encarando. Ele chega nela e fala que também ama sua parceira. Ele não a enxerga como mulher, mesmo depois dessa declaração sincera. No dia seguinte, ela está saindo de casa para ir à escola, e seu amigo, porque tem uma queda, estava esperando para ir junto com ela. Ele se chama Kubota Junchiro, mas ela o chama de Jun. Ele é seu vizinho, então eles brincavam juntos desde pequenos. Os dois começaram a estudar na mesma escola a partir do 7º ano, e quando ela chega falando com ele usando saia, ele pergunta se ela está tentando ser uma pessoa nova. Foi aí que ela percebeu que ele não a via como mulher. Eles estão indo para a escola, e do nada o Jun dá um tapinha na bunda dela, como se não fosse nada, deixando ela com vergonha. Com isso ela mete um murro nele, revidando, e ele fica sem entender o motivo. E aliás, ela luta karatê. Chegando na escola, ela está pistola porque o Jun continua vendo ela como homem, e fica desabafando com sua amiga. Misuza é amiga de infância dos dois, e fala que ela está colhendo o que plantou, porque ela só saía com garotos e até saía na porrada com eles. E quando Misuza chamava para brincar de casinha e boneca, ela não caía. Neste ponto, Misuza fala que é melhor se tornar um garoto de uma vez. Tomo fica pistola e pergunta se até ela vai a tratar como um homem. Misuza fala que gostaria, mas ela não consegue, porque diferente do Junchiro, ela já viu certas coisas, por ser mulher. Bom, Misuza aconselha Tomo a começar mudando seu jeito de falar, sendo mais educada e menos direta. Tomo não consegue falar igual a mulher, apesar de ser uma. Depois disso, ela está indo para a cantina com Jun, e do nada ela começa a falar igual um retardado. Junchiro fica rindo e fala que ela está falando igual um velho. Esse ataque acertou bem fundo na Tomo, que ela ficou pistola com isso. Ele começa a discutir com ele, o mandando vir para cima. Ele então vai para cima segurando ela, e nesse momento vaza um pouco do suco de Kai dela, a deixando com vergonha. Ela manda ele parar, mas ele não deu ouvidos. Ela então, com muita vergonha e raiva, mete um soco em seu rosto que parecia até que ia sair do lugar. Após isso, ela volta para casa, e seu pai pergunta o que aconteceu com seu rosto. Ela fala que discutiu com Jun. Daí seu pai pergunta se ela perdeu. É claro que ela perdeu, não tinha como vencer. Seu pai a chama de patética, de como ela se considera herdeira do estilo Aizawa. Tomo fala para ele não dizer loucuras, porque ele também ensina karatê para o Jun, e além disso ela é uma mulher. Nem o pai dela vê ela como mulher, mano. No dia seguinte, Jun pede desculpas, dizendo que foi ela que começou, e manda ela olhar para o estado de seu rosto. Tomo só fica ignorando. Ele fala que ela tem batido nele muito nesses últimos dias. Por que será, né? Ele tenta fazer cócegas em sua cintura na tentativa dela voltar a falar com ele. É aí que ela mete mais um murro bem em sua cara, falando que esse é o motivo de ficar irritada. Mesmo assim, o Jun continua sem entender nada, mas pede desculpas. Ele fala que sem ela por perto a vida fica chata, que não aguenta ela ignorando nem por mais um segundo. Ela fica toda corada, se perguntando o que ele está tentando fazer com ela, e com o rosto todo vermelho diz que não vai mais ignorar ele. Jun fica todo felizão e diz que ela é a melhor parça que ele poderia ter. Tomo não consegue entendê-lo. Na escola, ela vai almoçar com Misuzu, e ela quer saber o motivo. Tomo fala que se um cara e uma garota almoçarem juntos, fica parecendo que são namorados. Misuzu se liga que ela queria almoçar com ele e vai resolver a situação. Tomo já começa a tentar impedir ela. A solução de Misuzu foi todos comerem juntos. Misuzu então chega no Junchiro, com um olhar perverso. Os dois ficam se olhando parecendo que vão se matar. A verdade é que os dois não se dão muito bem, e é por isso que Tomo não queria que eles comessem juntos. Eles ficam comendo aí na força do ódio. Jun fica de olho na comida de Tomo, que está com a cara ótima. Tomo diz que ele pode pegar. O cara faz ela colocar na boca dele, deixando Tomo toda envergonhada e sem saber o que fazer com os palitos. Depois disso, seu amigo Tanabe pergunta para ele até onde ele chegou com a Tomo. Ele não entende nada e pergunta do que ele está falando. Tanabe fala daquele esporte intenso que garotas e garotos fazem juntos. Jun pensa que ele está falando de karatê e diz que os dois fazem muito desde pequenos. Tanabe fica doido com essa revelação e Misuzu só ouvindo a conversa. Daí Tanabe fala que Tomo tem um corpão e Jun fala que ela tem pernas ótimas e usa muito bem os pés. O maluco começa a achar hardcore essa técnica com os pés. Misuzu fica sem acreditar que o cara não entende nada. Misuzu foi falar isso para Tomo, que Jun estava contando que ela e ele fazem um esporte intenso de garotos e garotas. Tomo fala que realmente eles fazem isso juntos. Misuzu então foi falar qual é o tipo de esporte, que é um esporte onde se comem. Tomo chega em sua sala toda pistola e mete ele na porrada. Ele está sem entender nada. Enquanto isso, Misuzu explica para o Tanabe que foi um mal entendido, que os dois não estão namorando, e também fala que ele não vê Tomo como mulher.
Tanabe achou a relação dos dois muito interessante e acha que os dois sentem algo mesmo assim e pensa em dar uma forcinha. Misuzu não gostou disso e manda ele parar com isso e fala que ele é a única que pode brincar com os dois. Na hora de ir para casa está chovendo e Jun e Misuzu esqueceram o guarda-chuva e estão contando com a Tomo. O cara manda ela sair de perto e ela diz que ele realmente a odeia. Ela pergunta por que ele não faz parte de nenhum clube já que gosta de esportes. Ele fala que faz karatê no dojo da família da Tomo. Além disso, os clubes são separados, masculinos e femininos. E como não dá para fazer com a Tomo, ele não tem interesse em participar. Daí Misuzu pergunta se a Tomo arranjar um namorado e ficar perdidamente apaixonada por ele, como ele vai ficar? Misuzu continua perturbando ele, falando da Tomo apaixonada. Jun então sem paciência empurra ela para a chuva. Ele não gostou muito do rumo da conversa. Os dois ficam se olhando na força do ódio. E nesse momento a Tomo chega perguntando o que eles estão fazendo. Misuzu fala que eles esqueceram o guarda-chuva. Jun manda ela esquecer a Misuzu e ir com ele. Mas Tomo escolhe a Misuzu sem pensar duas vezes, deixando o Jun todo para baixo. Tomo está tímida e divide o guarda-chuva junto dele, mas Misuzu manda ela dividir com ele. Eles então vão juntos e Tomo está muito distante, até se molha na chuva. Ele manda ela chegar mais perto, mas ela dá desculpinha de que estava no clube e está cheirando a suor. Ele então vai cheirar ela e diz que não está fedendo e o cheiro até que é bom. Tomo fica toda envergonhada e sai correndo no meio da chuva. Na escola, Misuzu ainda está esperando a chuva passar e Tanabe chega aí todo bobinho, falando se ela quer ir com ele em seu guarda-chuva. Ele queria ir junto com ela, mas Misuzu simplesmente pega o guarda-chuva e se manda sozinha e deixa o coitado lá. Bom, Jun sai acompanhando a Tomo e pergunta no que ela estava pensando. A mina está toda ensopada. Ele vê um pouco do Sugudekai dela, então ele deixa o guarda-chuva com ela e sai correndo igual doido, todo corado. Ela fica sem entender nada, sendo que ela fez a mesma coisa que ele. Esses dois sem não, hein? Depois corta para ela no clube de karatê da escola e tem um carinha que está afim da Tomo. Tomo para ele é uma deusa. Ele fica pensando besteiras durante a luta e leva um chute bem na cara. A mina se empolgou um pouquinho. Depois eles ficam conversando. Ela teve que fazer parte do clube masculino porque as garotas não aguentam sua força. Até mesmo no clube masculino ela é invencível. Ela se acha uma perdição como garota. Ele fala que isso não é verdade. Ele acha ela uma garota muito charmosa. Tomo fica muito feliz em ouvir isso. Ninguém nunca disse algo assim para ela. Daí ela pergunta no que nela parece feminino. O cara fica todo corado e começa a olhar para o Sugudekai dela. Ele com vergonha se afasta dizendo que não estava olhando. Ela fica para baixo pensando que não tem charme nenhum. Mas o cara dá uma de macho alfa e fala que ela tem todos os tipos de encantos, que ela é charmosa do jeito que é. Depois Tomo está saindo do clube junto com ele e tem umas garotas que mijam guaraná para ele observando. No início elas pensam que Tomo é um cara, mas após ver a saia o Sugudekai enorme cai na real. Após isso Misuzu foi falar para o Jun que Tomo fez um novo amigo no karatê. Jun não vê nada demais nisso. Misuzu fala que é um amigo homem. Ele então pega sua Xuxa e joga fora. Ele não gostou nada disso. Depois Jun pergunta para Tomo desse tal amigo. Tomo mostra uma foto para ele e Jun acha que é uma garota. E do nada ele pergunta para Tomo de como ela se sentiria se Misuzu estivesse namorando. Afinal ela é sua melhor amiga. E também se ela estivesse perdidamente apaixonada e parasse de falar com ela. Tomo fala que se sentiria solitária e Jun concorda com isso. Ele falou isso pensando nele. Tomo sem entender nada. Após isso Tomo foi tomar uma bebida e as garotas que são afim do Misaki vão bater um papo com ela, dizendo que querem falar com ela depois da aula. Ela pensa que as garotas querem cair na porrada e pergunta se elas estão preparadas. As garotas já começam a se mijar de medo. Depois elas saem por aí perguntando da Tomo e ficam com mais medo ainda. Depois Tomo foi falar com as garotas já em postura de luta. Elas estão se mijando todas de medo. As garotas dizem que gostam do Misaki e como ela se dá bem com ele, Tomo com isso pensa que elas querem conselhos amorosos. Ela sempre teve o sonho de dar conselhos amorosos para alguém. Tomo fala para elas começarem a ser amigas dela, para se aproximarem do Misaki. As meninas ficam se derretendo toda. Elas estão se sentindo seguras ao ouvir isso. Depois Tomo fica se gabando para Misaki de seus conselhos amorosos e elas ficam escondidas observando. Nesse momento Jun chega nela agarrando, a deixando emocionada e leva ela arrastada. As garotas olhando isso pensam que ela é uma garota normal. Tomo só quer que ele comece logo a vê-la como garota. E assim termina o episódio.